Obras psicografadas têm direitos autorais? Como é que funciona isso? Será que o espírito acaba tendo direitos patrimoniais e autorais dessa obra? É o que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar de uma pergunta que não é usualmente, de forma assim, na maioria das vezes pensada, mas acaba de uma forma ou de outra podendo ser aí, aparecer na mente das pessoas, né? Direitos autorais com obras assim de psicografadas, né? Primeiro a gente vai entender o que é isso, né? São obras que são ditadas por um espírito para um médium que as reproduz. Aqui no caso desse vídeo não tem nenhuma intenção de julgar, né? De fazer troço ou qualquer outro tipo de sentido, né? Com religião, mas enfim, vou destacar aqui, né? E elencar quais são os tipos, né? Quais são as informações e os conceitos que estão envolvidos com isso. E no caso, né? Uma pessoa, o que é chamado de médium, que vai reproduzir essas obras que é ditadas pelo espírito. No caso do Chico Xavier, é um dos mais conhecidos aí no Brasil e no mundo, né? E o mercado desse tipo de literatura de obras, ela tá em crescimento, né, desde muito tempo, e ela acaba sendo consumida não simplesmente por pessoas que são religiosas da religião espírita, mas também por pessoas, né, de qualquer outro tipo de religião, ou até mesmo ateus, né, pessoas ateias, ou agnósticos, porque eles têm esse tipo de obra, acaba tendo um conteúdo que é interessante, né, que é de autoajuda, que é desenvolvimento pessoal, entre outras questões, que é de interesse comum, interesse geral das pessoas aí. Então isso é a psicografia. E lá em termos de religião, a própria religião ela já entende, né, o médium como sendo apenas o intermediário, e o espírito é de fato o autor da obra, a autoria totalmente do espírito, não tem nenhuma intervenção do médium ali, ele só está ouvindo, né, e transmitindo, servindo como meio, como o próprio nome já diz, né, médium significa meio, ele vai ser o meio para transportar essa mensagem para o papel, ali no caso de obras literárias escritas, né, mas isso daqui serve na maioria das vezes para obras literárias, né, escritas, mas serve para qualquer outro tipo de obra no sentido, seja artístico, científico, né, seja para música, seja para pinturas, enfim, para qualquer outro tipo de arte, até mesmo artes cênicas, pode ser que a pessoa, o médium ali tenha, né, intervenções do espírito para poder fazer encenações, enfim, qualquer outro tipo de obra, né. Então, os direitos autorais, pela visão da religião, são todos desse falecido, né, desse espírito, mas, embora o médium também possa receber, né, uma receita ali pela obra, no sentido de também ter bens financeiros, né, lucros com esse tipo de obra. Mas na visão do direito, né, alguns artigos que determinam isso, não vou entrar muito em detalhe aqui, né, mas no Código Civil, nessa lei 10.406, o título 1 das pessoas naturais, o artigo 20º, ele diz: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, a pessoa, eles definem, né, o que é uma pessoa natural. Ela é a pessoa que começa com a vida, e a existência da pessoa natural termina com a morte. Ou seja, pessoa natural é isso, né, ela com a vida dela e termina com a morte. Ah, agora eu entendi! Qualquer que seja essa pessoa, gênero, sexo, religião, classe social, enfim, é isso que é determinado, todos são iguais perante a lei, e isso aqui é fundamental para a gente entender o que eles, qual é a visão do direito, né, da lei nesse termo, né, de pessoa natural. E tendo isso, né, tendo isso definido, o direito acaba entendendo na maioria das vezes que a pessoa falecida não é uma pessoa natural, e não sendo pessoa natural, ela não tem capacidade de adquirir direitos, né, direitos autorais, direitos patrimoniais, já que ela está morta, né, mesmo sendo espírito, existindo ou não o espírito. Então é impossível a pessoa que faleceu adquirir os direitos, porque ela não é uma pessoa natural, e a pessoa, né, o espírito não adquirindo direitos, esse falecido não tendo os direitos, da mesma forma não tem como ter os herdeiros ter os direitos, né? Então isso daí é de forma óbvia, de forma clara, né? Porém, pode existir direitos na proteção da imagem, na proteção moral, né, da questão aí da imagem da pessoa falecida, mesmo ela estando falecida, a gente tem que conservar a imagem da pessoa, a moral dela, enfim, tem todas essas outras questões assim que são mais da integridade da imagem da pessoa. Nesse sentido, existe também a lei de direitos autorais, que é uma outra, né, lei diferente daquela lei que eu mostrei, né, da 10.000, essa lei de direitos autorais é a lei 9.610 de 98, se eu não me engano, eu esqueci de botar o ano aqui, mas tem um ano.
Artigo 7º ele diz: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito. O que eles falam? Criações do espírito, não necessariamente que existe espírito, né, algo além vida, mas espírito humano, né, que seria nossa própria alma, por assim dizer, alma artística ou alma intelectual ou científica. Então eles dizem, a lei de direitos autorais já deixa meio que aberto, né, eles não definem exatamente assim que são obras, criações da pessoa natural. Então a lei de direitos autorais por si só, ela diz na criação do espírito humano, né, que seja ele vivo ou não. Então a obra, mesmo sendo psicografada, sendo do espírito aí, por intermédio do médium, ela tem proteção de direitos autorais, mas afinal de quem que seria, né? Para exemplificar isso, eu trouxe um exemplo, né, de um caso famoso do Chico Xavier e Humberto de Campos, Humberto de Campos ele foi um escritor, jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras e faleceu em 1934. Depois, né, anos depois, Chico Xavier começou a psicografar, muito trava-língua essa palavra, o espírito de Humberto de Campos, e em 1944 a viúva desse escritor, ela entrou com uma ação dizendo, né, não, isso aqui você não tem permissão para isso, e eles identificaram interessante que a própria família, né, a própria mãe do Humberto de Campos e também a viúva, identificaram que tinha o estilo do autor. De fato, era como se o Humberto de Campos estivesse escrevendo, porque tem o estilo, né, a forma de escrita dele. Então eles acreditavam nisso, e que era realmente o espírito do Humberto de Campos. Mas aí a justiça verificou, analisou o caso e determinou por sentença aí, decidiu que não havia direitos ao falecido, já por tudo aquilo que eu falei, né, que não é uma pessoa natural, então o falecido não adquire direitos, então a família, nem o falecido nem a família adquire direitos, e as obras, né, todos os livros, enfim, qualquer outro tipo de material que estava sendo vendido, né, psicografado ali no caso pelo Chico Xavier, continuou sendo vendido pela FEB, né, que é FEB, a Fundação Espírita Brasileira, acho que é esse o nome. Tem que aguardar o chamado, né, Chico? Quando vem espontaneamente, vem de uma maneira que a pessoa sente no coração que ela está recebendo a verdade. É verdade. E depois o curioso é que, mesmo, né, continuou psicografando esse Humberto de Campos, mas alterou o nome para Irmão XX, eu acho que era esse nome, né, do pseudônimo, acabou trocando de nome, né, em vez de ser Humberto de Campos, botaram lá Irmão XX, ou Irmão alguma outra coisa. Então, nesse sentido, a maioria dos casos acaba tendo essa sentença, né, de que não tem, né, os direitos são, de fato, né, do médium, então os direitos autorais tendem a ser sentenciados, determinados como sendo do médium, ele que vai ter os direitos aí, porque ele que escreveu, sendo psicografado ou não, de autoria dele. Mas em publicações, nesse tipo de publicação, se recomenda que seja feito um contrato aí entre o médium, a editora e também os herdeiros, né, a família, para evitar problemas futuramente, para ficar definido, né, quais são a parte de cada um, né, e toda a questão de direitos de cada uma das partes. E é sensato também que o médium receba direitos conexos, que, como eu explico aí no meu canal, direitos conexos eu explico, né, mais voltado à música, por exemplo, que os músicos que tocam numa gravação, numa música, eles têm direitos conexos porque eles participaram dessa gravação. E da mesma forma, né, o médium aqui vai ter direito, é sensato, né, razoável que ele tenha esses direitos associados, direitos conectados, que são chamados, né, direitos conexos. Mas dicas finais, observações aqui em conclusão: cada caso é um caso, vai depender da análise, né, de todos os parâmetros envolvidos aí na sua situação, e não confundam direitos adquiridos, né, além da vida com os direitos antes da vida, ou seja, se a pessoa fez em vida uma obra, mesmo depois dela falecida, ela tem ainda, né, os herdeiros, no caso dessa pessoa falecida, vão ter direitos sobre essa obra até 70 anos depois do falecimento dessa pessoa, porque depois de 70 anos é que vai entrar em domínio público, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países a quantidade de anos é diferente e varia aí de país para país. Então não confundir isso, né? Se a pessoa fez em vida e faleceu, ela tem, a família, os herdeiros têm direitos sobre aquele material, mas não nesse caso que a gente estava analisando, né? Depois da vida, a pessoa fazer uma obra depois da vida. Então, nesse caso também, caso prejudique a imagem do falecido, da pessoa, né, seja alguma obra, né, que seja psicografada, mas tenha, né, algumas questão ali que vai difamar, né, vai alterar a fama, prejudicar a fama da pessoa,
pode ser que ela seja retirada de circulação e de fato, né, não seja veiculada, aqui no caso mais para obras literárias, mas qualquer outro tipo de obra. Então estejam atentos a isso, né, que fala no meu canal muito voltado para música, então se você for compor uma música por um médium, utilizar, né, qualquer outro tipo de material que seja, né, de pessoas, de espíritos, enfim, além vida, estejam atentos a isso, que os direitos autorais acabam sendo, né, para o médium ou para a editora também, tem todos esses contratos que são definidos, né, se for feito um contrato, né, entre uma editora ou entre outras partes, né, da família também desse autor, tem que ficar atento a essas questões de não atribuir os direitos autorais a pessoas que não podem adquirir, que não são pessoas naturais. Então, isso daqui foi algo curioso, né, que veio na cabeça aí esses dias pra gente trazer, e também que a gente não pensa no dia a dia, mas que pode, tem alguns outros casos. Esse do Chico Xavier foi só um exemplo, existem vários outros, só vocês pesquisarem por aí. E como eu disse, a maioria das sentenças acaba sendo dada a isso, né, a autoria ao médium, mas tem que ser recomendado aí fazer um contrato entre as partes. Espero que tenham curtido. Qualquer contato por e-mail aqui ou então lá no Instagram, @tudoemcimas. Deixem comentários, sugestões, ideias aí embaixo, né? Qualquer outra dúvida ou contribuição para a discussão, né? De experiências ou qualquer outra pesquisa, conhecimento que vocês tenham sobre casos parecidos, né? E dicas a mais para contribuir com a galera que está assistindo esse vídeo, é só deixar nos comentários, like e se inscreva no canal, que tem conteúdo variado. E até a próxima. Valeu!